Olha, nós temos um assunto muito importante para falar, já lembrando o dia de combate ao tabagismo que aconteceu no último domingo. O Dr. João está aqui comigo, porque nós vamos falar da influência direta do consumo de cigarro com o Covid-19. Mas antes disso, só quero te falar um assunto de um número muito importante que ele passou para mim, que nós precisamos estar muito atentos. Nos últimos 10 anos, caiu bastante o número de fumantes no país, cerca de 40%. Só que ele estava contando para mim que nos últimos 5 anos, esta queda se estabilizou em 10%, o que significa que, na verdade, as pessoas estão parando menos de fumar e os jovens estão fumando cada vez mais. Isso se agravou durante a pandemia, ou seja, quem fumava começou a fumar uma média de 10 cigarros a mais. Então é muito perigoso, nós estamos falando de um vício que comprovadamente mata. E se você tem um problema pulmonar, como o Covid-19, é muito mais grave. Doutor, obrigada por você estar aqui com a gente, muito obrigada mesmo por você ter saído de Campinas para prestigiar a gente, porque eu acho muito importante que nós continuemos falando desse assunto, porque o jovem tem aquela concepção de que não vai acontecer nada com ele, né? Então isso acaba fazendo com que o número cada vez maior de jovens comece a fumar na contramão daquilo que a gente está vendo no mundo, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Keila. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui com você numa ocasião tão especial que é a Semana do Combate aí ao Tabagismo. E sim, é verdade, né? Nos últimos 20 anos, 30 anos, a gente vê uma queda muito acentuada do consumo de cigarro devido às medidas governamentais que foram adotadas de instrução, de divulgação dos males que o cigarro faz, principalmente através das caixinhas do cigarro, da própria televisão, e foi possível vencer aí um pouco aquela publicidade de que sempre o cigarro estaria atrelado a algo bom, a algo saudável, a algo que traria até uma masculinidade maior, um charme a mais, e isso foi caindo realmente fora de moda, né? Olha, enquanto o doutor está falando, eu vou pedir para vocês colocarem já na tela, você vai ver algumas dessas fotos impactantes que o governo tem obrigado as empresas a colocar nas embalagens. Então nós vamos conversando, e quando você vai vendo essas imagens, se você ainda não viu, para você entender exatamente como é que funciona. Isso surtiu algum resultado, né, doutor? Com certeza, né? Então, quando nós analisamos a estatística ao longo dos anos, cada medida que foi adotada em relação a essa divulgação, né, o acréscimo de impostos, né, a dificuldade de permitir o consumo do cigarro em locais fechados, tudo isso reduziu muito o consumo do cigarro. Mas para os jovens, né, nem sempre isso foi algo que o alcançou. E com o passar do tempo surgiram novas formas de tabaco, né? Então hoje existem jovens que consomem novamente o cigarro de palha, achando que isso é mais saudável. Não é. Não é. Alguns cigarros com sabor, porque se a gente for franco, né, o sabor do cigarro ele é ruim. Então é acrescentado algumas essências ali para dar um sabor melhor. Você tem uma química a mais, na verdade. Uma química a mais, com produtos cancerígenos, comprovadamente, por exemplo, o mentol, que é super comum de estar nas novas essências, né? O próprio narguilé, que passou a ser o centro ali de algumas reuniões, né, que queima muito tabaco e o jovem fica exposto. E alguns jovens, aí eu estou falando principalmente os universitários, né, o pessoal com 20, 25 anos, passou a acreditar que algumas essências trazem benefícios para a saúde, né? Então está voltando um pouco essa onda de que o cigarro pode trazer outros benefícios, inclusive benéficos, quando na verdade é uma mentira. Não existe isso, benefício nenhum em cigarro. Não existe. A nicotina, que é a principal substância que está ali no cigarro que causa a dependência, ela costuma enganar o usuário, porque a nicotina ela é estimulante, ela acelera o seu coração, acelera a sua pressão, inibe o sono e ela dá uma sensação de prazer. E quando o indivíduo fica sem consumir a nicotina, rapidamente ele tem uma sensação de fissura. A falta da nicotina no sangue, no cérebro, causa uma sensação ruim, desagradável. E aí ele consome mais um cigarro. E isso dá uma sensação de alívio, de calmaria, porque entrou a substância que lhe está gerando dependência. Que o corpo precisava, vamos dizer assim. Que ele precisava. Né? E aí ele entende, né, o corpo dele, a mente se engana, achando que aquela substância é calmante, é relaxante,
quando na verdade não é. O que está acalmando é a fissura. Doutor, é claro que não é todo mundo que morre por conta do cigarro. Existem várias... Tem gente que fala assim, vou morrer de qualquer jeito mesmo. Tem outros que falam, conheço fulano que fumou a vida inteira e não teve câncer no pulmão, por exemplo, e alguém morreu. Mas isso não interessa, porque comprovadamente faz mal. No caso do coronavírus, por que é tão mais difícil uma recuperação para o fumante, doutor? Olha, quando você consome o cigarro, você está ingerindo várias substâncias que estão ali na fumaça. Além da nicotina, que tem essa ação cancerígena, que causa transtornos cardiovasculares, aquela fumaça é rica em, por exemplo, monóxido de carbono, que atrapalha o funcionamento da nossa hemoglobina em captar oxigênio. Algo simples, por exemplo. Então, um fumante tende a ter um fôlego mais curto. Com o passar dos anos, uma pessoa que já fumou algumas décadas, né, pode desenvolver enfisema pulmonar, a chamada DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, que pode reduzir a sua capacidade pulmonar. Né? Em alguns estudos populacionais aqui da região de São Paulo, por exemplo, indicam que mais ou menos 15% aí das pessoas da nossa comunidade têm DPOC, mas aproximadamente 88% não tem noção desse diagnóstico, porque ainda é um grau leve e ela não se incomoda com a falta de fôlego, com tosse, com uma secreção que acumula ali na garganta, e ela deixa passar. Quando vem o coronavírus, ele causa um dano pulmonar nesse pulmão que já está sofrido, que já tem um enfisema, que a arquitetura dele já não é favorável, a imunidade dele já não é boa, e acaba causando uma doença mais grave. É isso que nós temos visto na prática. E na recuperação, doutor? Porque é óbvio que você tem esse comprometimento no pulmão, o Covid já está diretamente ligado a um comprometimento, quer dizer, você dobra os riscos, vamos dizer, reforça os riscos, né? E também ele compromete na hora da recuperação? Sim. Então, uma pessoa que tem uma doença pulmonar pré-estabelecida, ela está sujeita a uma complicação maior após a Covid. E veja só, quando a gente fala da Covid, hoje nós temos que pensar na Covid leve, moderada e grave. Quando a gente está pensando na Covid grave, é aquele paciente que foi para a UTI, que necessitou de intubação, ventilação mecânica, que perdeu massa muscular. Então, a recuperação desse paciente já é muito difícil. Se ele tem esse histórico de tabagismo, né, e ele já tem essa alteração pulmonar, essa recuperação é ainda mais complexa. E pode entrar aí um outro fator emocional, psicológico, que é a questão de tentar se livrar do hábito nesse momento de adoecimento e recuperação pós-Covid. E aí a fissura pode confundir um pouco mais a ansiedade, a depressão, que a própria doença traz. Que seria o ideal, mas naquele momento pode dar outros tipos de problemas. Exatamente. Então vão se somando esses fatores, né? Porque o cigarro, por mais que a gente queira muitas vezes entender que é um hábito social, né, que tem o seu espaço. Inclusivo, né? Ele pode ter grupos de pessoas que consomem o próprio tabaco ou a cannabis, que tem sido muito crescente, né? Isso pode, na verdade, ser algo enganoso. A pessoa, como eu disse, né, pode acreditar que fumando ela é mais saudável, ela vai ter um fôlego melhor. Algumas pessoas realmente acreditam nisso, que algumas essências melhoram sua capacidade pulmonar. E a gente precisa reforçar isso. Apesar da gente comentar, né, essas fotos mostrarem tantos problemas que surgem, os jovens e aí, pessoas mais velhas também não acreditam. Acham que isso jamais vai acontecer com elas. E às vezes muito do que ocorre na Covid acelera esses danos pulmonares. Então, após um quadro de insuficiência respiratória, qualquer fôlego extra que você tem vai ser necessário. E o cigarro pode estar roubando isso de você. Doutor, as sequelas pulmonares, elas são irreversíveis? Por exemplo, a pessoa que fumou muito tempo, tem algumas fotos, até o Guilherme até tinha separado, depois eu pedi para colocar, tem umas fotos de um lado do pulmão bom e o outro lado já, ele fica como se fosse apodrecido, né? O tom, a cor fica uma cor marrom, meio acinzentado. Aquilo ali não recupera mais ou o nosso pulmão ele é recuperável? Alguns danos são irreversíveis. O mais comum que se fala é o enfisema, né? O principal tratamento do enfisema pulmonar é parar de fumar e deixar de se expor à fumaça de cigarro ou outros produtos, como queima de fogão a lenha, né, carvão. É importante se proteger. Mas esse é o principal passo, parar de fumar para parar de formar enfisemas, que são destruições da estrutura pulmonar. Como você disse, esse apodrecimento, né, ele pode se dar de algumas formas. E existem situações, por exemplo, que os pulmões desenvolvem cicatrizes, marcas
que são irreversíveis. Mas algumas pessoas têm principalmente um componente bronquítico, irritativo, e que quando param de fumar melhora muito a capacidade pulmonar, né? Então a gente vê muitas vezes jovens que me procuram para parar de fumar porque percebem uma queda de desempenho num esporte, por exemplo, numa caminhada, e às vezes você tem um indivíduo de 20 anos que se sente insatisfeito com fôlego, é incomum, né? Ele percebe que tem algo errado. Muito novo, né? Exatamente. Esse paciente que para de fumar, o pulmão dele volta a ter uma capacidade pulmonar muito boa. Mas quanto mais tarde você deixa para parar de fumar, mais sequelas vão ficar, maior vai ser a limitação dessa capacidade pulmonar. Doutor, uma outra coisa que eu tenho dúvida, por exemplo, voltando para o Covid, a pessoa que não fuma, mas que tem um fumante em casa, aquela história de que eu meio que estou fumando junto, é verdade mesmo ou tem um pouco de mito que é para ver se as pessoas param de fumar? Olha, em relação à Covid, a gente ainda não tem uma estatística muito clara sobre a exposição ao tabagismo passivo, mas a outras doenças sim. Existe um componente genético mais importante, né? Por exemplo, a questão do enfisema, uma pessoa que convive com outro que é fumante também pode desenvolver o enfisema, mas vai depender muito mais da genética dela. Aquele que está pondo o cigarro na boca tem uma exposição de fato maior, mais importante. Mas quem está quem está respirando a fumaça de quem está fumando, acaba fumando por tabela, como você disse. Não é um mito, é verdade. Você pode adoecer por conta dessa fumaça que está chegando até você. Então eu posso ter uma sequela um pouco mais grave também do Covid, né, doutora? É possível, é muito recente ainda, a gente sempre fala isso para você que está em casa, todos os estudos relacionados ao Covid ainda são muito recentes, porque é uma doença nova. Então, até mesmo quando se fala em vacinas, a gente não sabe ao certo o que vai ser daqui para frente, mas a gente sabe que é a única maneira de se proteger, por isso que a gente sempre reforça da necessidade dela. Agora, então eu tenho algumas providências que precisam ser tomadas por uma questão até de prevenção mesmo, né, doutor? Se você não fuma, se você não fuma, não ficar muito perto ou dentro de casa com as pessoas que fumam, ou você que fuma, não fique dentro de casa com quem não fuma, nesse período principalmente, né, doutor? Se tem alguém se recuperando em casa dessa doença, né? São providências que tem que ser do dia a dia mesmo, né? Com certeza. E aproveitando a oportunidade que nós chamamos a atenção no Brasil esse último final de semana, né, falando do combate ao fumo, Dia Nacional de Combate ao Fumo, né, é importante reforçar para as pessoas a relevância de parar para que se tenha uma vida mais plena, saudável, né? A gente comenta muito sobre o câncer, sobre o enfisema, e às vezes a gente deixa de pensar em ter uma capacidade pulmonar melhor para viver melhor, né? Então hoje a gente sabe que uma mulher que fuma, ela tende a viver 10 anos menos do que ela viveria. Um homem, 12 anos menos, né? E muitas vezes quando você aborda uma pessoa que fuma, vamos parar de fumar, ela fala, você não tem nada a ver com isso, né? Eu vejo filhos brigando com seus pais, né? Esposas falando com seus maridos, né? É muito comum essa conversa no consultório. Mas o que a gente observa, na verdade, é que esse fumante ele vai dar muito trabalho no futuro. Porque ele vai ter falta de ar para tomar banho sozinho. Ele vai se contaminar sozinho, mas depois ele não vai viver o suficiente para cuidar das consequências daquilo que ele fez, né, doutor? Exatamente. Então é um problema familiar. É importante a gente estimular aquela pessoa que fuma em casa a parar de fumar com muito amor, muito carinho e relembrar, né, que existe tratamento para parar de fumar. Uma pessoa, quando ela tenta parar de fumar sozinha, né, alguns estudos aí mostram que ela tem uma chance de sucesso em torno de 5%. É muito baixo. É baixo. Né? Agora, quando ela tem a ajuda profissional, com médico, psicólogo, né, essa chance aumenta mais que 12 vezes. Né? Existem medicamentos, formas de repor a nicotina. Então, a gente precisa incentivar essas pessoas a buscarem ajuda, buscarem apoio para parar de fumar. Né? E na questão do tabagismo, nós sabemos já que não é uma tentativa que talvez seja suficiente para você parar definitivamente. Em média, aí, de 3 a 7 tentativas para você parar. Então, Quer dizer, não desista na primeira nem na segunda. Aliás, não desista nunca, mas você está aí na quarta, quinta, sexta, continua tentando. Uma hora dá certo. Exatamente. É aquela coisa de você se esforçar, né? Doutor, para a gente encerrar, o cigarro eletrônico, ele faz mal? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles fazem muito comercial dizendo assim, querendo dizer que o cigarro eletrônico é menos pior. Eles até têm alguns comerciais que mostram mesmo a pessoa jogando o cigarro fora e acendendo o cigarro. E a gente tem visto cada vez mais os cigarros eletrônicos. Eles não têm a nicotina, eles não têm o que contamina, ele pode ser fumado tranquilamente, sem problemas? Não, muito pelo contrário. O cigarro eletrônico ele tende a ter mais nicotina
do que o cigarro normal. São essências. É porque como não tem a fumaça, o povo pensa que não tem a nicotina, né, doutor? Olha, mas existem alguns dispositivos, né? Eu não vou citar marcas, né? Não quero também, não vamos ajudar, não. Mas existem dispositivos que soltam nuvens enormes de fumaça, né? Os adolescentes adoram, né? Inclusive a média de idade aí de início de tabagismo subiu um pouco, mas está na casa dos 16 anos, tanto para meninos quanto meninas, né? E esses dispositivos eletrônicos, eles foram criados inicialmente com o apelo de você parar de fumar fumando, né? Porém, os estudos mostraram que não. O indivíduo que passava a usar o cigarro eletrônico ficava mais dependente ainda da nicotina e quando parava de usar o eletrônico, fumava ainda mais do cigarro convencional, vamos chamar assim, né? Então, ele se tornou uma armadilha e virou um produto. Né? Então, hoje, algumas empresas que produzem o cigarro normal também produzem o cigarro eletrônico e abarcam os dois ramos de mercado. Então, existem, né, sim, propagandas dizendo que ele não tem a queima, não tem a fumaça, mas ele tem outros produtos cancerígenos, por exemplo, o etileno glicol, que pode causar doenças pulmonares. Né? Sempre a Sociedade Brasileira de Pneumologia alerta os pneumologistas para ter atenção a esse diagnóstico, que é algo novo. Né? Mas você pode ter pessoas com doenças pulmonares por usar há pouco tempo esse tipo de dispositivo. E a nicotina vai causar a dependência, vai causar todo aquele transtorno mental e cardíaco. Dá no mesmo. Não adianta, Não né? adianta. Doutora, adorei a nossa conversa. Obrigada de você estar aqui com a gente. Volta sempre para nos ensinar mais. Vou deixar os contatos do Dr. João para você. Lá no Instagram, você conhece melhor o trabalho dele, que é Dr. João Carlos Pneumo. E no site também tem muitas informações, drjoaocarlospneumo.com.br. Doutor, obrigada mesmo. Eu acho muito importante, né? Que a gente, é interessante isso, como a gente arrisca a vida, né? Com coisas que a gente sabe que podem ser evitáveis, né? Infelizmente é isso que a gente percebe, né? Ainda, porque como nós falamos no começo, 8 bilhões de pessoas, é gente pra caramba ainda fumando, né, doutor? Com certeza. Espero que a gente possa ter tocado um pouco as pessoas. Agradeço mais uma vez o convite. Obrigada Adorei a você, estar querido. aqui com vocês. Obrigada, querido. Bom,